Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs, paz e bem. É uma grande alegria estar com vocês aqui em mais um Diálogo de Esperança. Hoje o nosso tema é mudanças culturais e afetivas após o Covid-19. O André Arraes está entrando aí, que a internet dele não está muito legal, ele deve estar entrando daqui a pouco aí para a gente começar o nosso trabalho. E eu vou dar uma lidinha aqui no trecho bíblico, como a gente sempre faz no início, que é Romanos 1, versículo 11 e 12. Pois eu quero muito vê-los a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. A gente sabe da dificuldade que está sendo aí, a gente está sem ver parentes, sem ver irmãos, sem ver ninguém, sem poder abraçar. E aí, hoje a gente vai falar desse tema. Boa noite, meu irmão André. Boa noite. Eu comecei agora, acabei de ler a palavra aí. Entendeu? Então a gente está recebendo aqui hoje o Frei Regi, que é natural de Manaus, Amazonas, e pertence à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Além dos cursos em Filosofia e Teologia, seu campo de atuação é a Antropologia. Formado em 2015 como bacharel em Antropologia pela Universidade Federal do Amazonas, em 2016 veio para o Rio de Janeiro continuar sua qualificação. Em 2016 inicia a especialização em Sociologia Política e Cultura pela PUC-Rio. E em 2017 inicia o mestrado em Ciências Sociais pela mesma universidade. Atualmente frequenta o curso de doutorado na PUC do Rio e pesquisa a relação entre museu e antropologia. Meu querido Frei Regi, boa noite, paz e bem. Como é que tá aí? Tudo bem? Tudo tranquilo. Paz e bem a todos que nos acompanham. Paz e bem, André, Jefferson, todos que nos acompanham. Seja esse momento uma ocasião oportuna para a gente trocar algumas ideias. Legal. Então já vamos... Quer falar alguma coisa, André, antes de começar? Que você chegou correndo aí. Deus é bom. Deu uma respirada já. Deus é bom. Fala aí. Tá tudo bem, então? Vamos meter bronca? Maravilha. Desculpe eu chegar esbaforido, mas você sabe, para fazer qualquer coisinha, a fila é enorme, quando tu chega, aquele processo de desinfetação, né? Então eu já cheguei na água, e tomo água, jogo, molho a barba, tomo aquele banho, pum, agora eu tô limpo. Maravilha. Beleza. Eu, como não saio de casa, fico aqui trancado, tá tudo certo. Não fiz nada hoje, só fiquei trabalhando aqui. Mas vamos lá. Frei, quais são as modificações culturais que estão acontecendo a partir dessa pandemia, já que a gente vai falar aí de mudanças culturais e afetivas? Eu acho que a primeira ideia que nós temos que trazer para a discussão é a ideia de que o cristianismo, desde sempre, ele se adaptou com uma ideia de que existe uma cultura cristã, né? E cultura que a gente está entendendo como uma série de ritos, de posições de corpos, símbolos, gestos, que ordenam, por exemplo, a nossa prática litúrgica, a nossa vida cotidiana, trazendo também para fora do cristianismo uma série de ritualismo que está presente no nosso dia a dia, por exemplo, o nosso jeito brasileiro de nos relacionarmos com as pessoas, o abraço, o toque, né, a presença, até, vamos dizer, a falta de disciplina mesmo, que a gente está vendo como é difícil para a gente entrar num outro nível de organização mental, né, que o vírus está causando. Sem vir de dúvida, né, essa pandemia, esse vírus, ele já está apontando mudanças estruturais na maneira como nós nos relacionamos, né? Não só do ponto de vista que a pergunta é quando vamos poder nos abraçar novamente, né? Mas, para além disso, pelo que tudo indica, né, nós vamos ter que incorporar novos hábitos, né? Ou seja, usar máscara vai se tornar um elemento constitutivo da nossa vestimenta, do nosso cotidiano, né? Ressignificar a maneira como nós nos relacionamos, né,
já está posto isso, já é um dado, já é um fato isso, né? Você tem que aprender a novas maneiras de se aproximar das pessoas, de conversar, de expressar afetividade, porque o nosso modo tradicional, ele tende a, pelo menos por um longo tempo, a não mais voltar a existir. Né? E isso é muito ruim. Eu vou dar um exemplo. A gente está em junho, a festa junina, o Arraial, né, aqui no Nordeste, Norte, no Rio de Janeiro também tem muito, né, aquele pessoal, todo mundo dançando junto, com aquelas danças de grupo. Quer dizer, é uma coisa que, se a gente continuar no ritmo que a gente está aí da doença, é praticamente impensável a gente poder fazer um arraial mais para frente. Não vai poder ficar todo mundo junto dançando, como a gente faz hoje, sem nenhuma preocupação. Quer dizer, uma festa que é da cultura católica, que é uma festa hoje que a gente tem também até arraiais nas próprias igrejas evangélicas, já estão tendo arraial e tudo, mas não vai poder mais ter esse tipo de coisa, né? Então é uma mudança muito grande cultural mesmo, né? Sem contar Claro, tudo que a gente tem na igreja. exatamente. Muita coisa já está sendo ressignificada, porque, infelizmente, esse vírus ele veio com uma velocidade muito grande e parece que ele está gostando dos humanos, né? Não vai embora assim tão rápido. E isso significa a gente mudar nossas reuniões de família, na verdade. Pensemos no pequeno núcleo social que é as nossas famílias, né? As festas de famílias, que você acostuma chega todo mundo, fica todo mundo, né? A casa cheia, é próprio do brasileiro isso, né? As festas familiares, a casa cheia, né? Os abraços. Pensemos não só a festa junina, mas a longo prazo, por exemplo, pensar o Natal. Como será o nosso Natal, né? Como serão as festas de profunda aglomeração de pessoas, como é, por exemplo, o Carnaval, na minha região, a festa do Boi Bumbado, né, que é uma festa conhecida no mundo inteiro, né? E tudo isso, num curto intervalo de tempo, teve que ser suspenso, e mesmo as nossas igrejas, vamos pensar assim, as pessoas que estão acostumadas a ir na igreja, elas estão acostumadas a ir e se abraçarem, se encontrarem, né? Trocar afetividade. E, de repente, até o espaço litúrgico da celebração agora tem que ser repensado para essa nova modalidade de vida, né? Que nós estamos tendo a partir do vírus. É tudo muito complicado, né? Porque o simples aniversário de um parente, de uma avó, nem não pode visitar a avó, né? O avô, para chegar na casa deles, então outro fica do lado de fora, outro faz o André chegou aí, tomou um banho, jogou água no corpo, tomou água, fez não sei o que, para poder falar com as pessoas. Só que aí tu vai chegar, igual o nosso caso aqui no Rio de Janeiro, o pessoal que tem parente em comunidade, chega lá, não tem água, faz como? Entendeu? É muito complicado, né? Muito complicado. Mas vamos lá, Frei. O que isso vai modificar a nossa forma de lidar com o outro? Porque eu vou até colocar uma coisa que eu tenho pensado, em cima de tudo que eu tenho visto. Muita gente disse que a gente, quando saísse dessa pandemia, a gente ia sair melhor. Mas eu não estou enxergando muito isso, não. Eu estou vendo que preocupação com o outro quase zero, de algumas pessoas. Eu acho que a gente tem muita solidariedade, não pode... Mas a gente vê que no ar não está aquele clima de achar que vai ser melhor. Como é que vai ser isso depois? Como é que a gente vai poder tratar o outro? O que você já pensa? O que você está pensando em relação a isso? O grande perigo, acho que nós estamos num segundo momento de todo o vírus, né, dos impactos que o vírus está causando nas relações sociais. Quando tudo começou, parecia que havia um olhar muito positivo para o fenômeno, né? Então,
parece que se acendiam luzes de esperança. Em que sentido? As pessoas diziam, não, agora isso aí veio e as pessoas estão se sensibilizando com a dor do outro, eu acho que nós vamos sair melhores de tudo isso, isso vai trazer uma mudança de mentalidade nas pessoas. Mas o problema é que o vírus continuou, né? Ele continua. E aí me parece que veio uma segunda leva de postura. Já não era mais essa agenda positiva, vamos dizer assim, né? Mas começou a entrar uma agenda que me parece que é da ideia do salve-se quem puder. Entendeu? É a ideia assim, de que se eu tenho a minha casa, os meus protegidos, o resto se dane, né? Você veja, grande discussão que se trava hoje no Brasil de forma específica entre aqueles que defendem isolamento e aqueles que são contrários ao isolamento. Qual é a justificativa para aqueles que se apresentam como contrários ao isolamento? É uma classe que está muito bem, que está tendo perdas de divisas, que quer a todo custo tá vendo essa pandemia atingir o seu cofre, né? E quer a todo custo, né, retomar a normalidade da vida, quando, na verdade, nós sabemos que o vírus ele está causando a sua letalidade de forma avassaladora. Ele está entrando nas comunidades, ele está entrando nas comunidades indígenas na Amazônia, né? E nós, uma classe, um grupo, né, defendendo para todo custo a retomada da normalidade. Na verdade, o que nós temos, então, nessa segunda leva de sentimento em relação ao vírus, é a retomada de um certo individualismo de forma muito mais agressiva, porque assim, é um individualismo que ele tem limites definidos, né? E motivados pelo pior sentimento que possa haver no ser humano, que é a ideia do instrumentalismo, né? Instrumentalizar a vida, o valor do outro. Se o outro é meu funcionário, eu não estou me lixando se ele tem família, se ele tem pessoas na casa dele que estão no grupo de risco, se ele tem filhos, né? Eu quero que ele volte para o trabalho, porque ele tem que trabalhar, porque o fato de ele não estar vindo ao trabalho está atingindo as minhas economias, né? O meu lucro, veja, o lucro falando alto. E isso, de fato, eu considero uma segunda leva de sentimento em relação à pandemia. E elaboram um tipo de discurso que é um discurso, se a gente não prestar muita atenção, até de certa forma bem elaborado. Parece um discurso disfarçado de solidariedade, de pena, né? Coitado, as pessoas estão passando fome, precisam voltar, né? Quando a gente sabe que as reais motivações são outras, é de outra ordem, né? Então, acredito que aquele primeiro momento que era visto como luzes de esperança, eu acredito que aquele sinal, ele ainda não apagou, mas ele já está bem mais fraco, e eu acredito que esse outro sinal, ele se levantou de forma muito mais violenta, né, emitindo sinais muito grandes de convencimento das pessoas, né? Então, eu penso que... Agora, de fato, existe também elementos de esperança. Por exemplo, eu acho que o fato de que na sociedade brasileira nunca se teve tantas lives, nós somos uma sociedade que não se constitui a partir disso, né? Não se constitui a partir disso. A ideia da livre imprensa, de comunicação livre, no Brasil, ela está muito ligada aos órgãos institucionais de comunicação, né? Em outros lugares do mundo, não. Esse mecanismo, inclusive com o mecanismo de organização política,
já funciona há muito mais tempo, né? Mas para a realidade brasileira, eu acho que agora nós estamos tendo esses novos espaços, esses campos de discussão, e isso eu acredito que abre uma possibilidade de ser esperança também, porque a gente consegue desconstruir as ideias que estão colocadas, né? E apresentar novas chaves de leitura. Eu acho que isso é importante. Vamos lá, Andrezão. Sim. Faz a outra pergunta e faz tua consideração aí. É interessante, Frei, que a gente se depara com o mesmo monstro de sempre, né? O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, né? A gente se depara sempre com essa premissa, na verdade, essa verdade, né, nas escrituras. E aí o que o Frei fala é muito sério. A gente tinha uma classe média, um povo rico, que não sabia como lidar com a Covid. E hoje já se tem, né, já existem mecanismos de como lidar, que é o aspecto respirador, tem uma rede de cuidados e tal. Uma vez que esse grupo tem acesso a essa possibilidade, ela já se coloca no direito de impor aos outros que morram em nome da continuidade do seu bem-estar. E, ao mesmo tempo, Frei, o mais angustiante, que existe um Estado que se configura como Estado de promoção do cuidado, promoção da observação das leis, promoção dos direitos, é o mesmo que colabora com uma mão, né? Com esse espírito de dinheiro, de acúmulo, e que está enviando as pessoas para a morte. E aí, Frei, diante disso, uma pergunta também, né? Nosso irmão Jefferson já colocou. Diante desse cenário aí avassalador, isso pode trazer uma carga de preconceito e exclusão? Esse cenário, né? Na verdade, já está existindo, mas na tua avaliação, esse cenário, esse processo, essa condição, a gente pode considerar esse processo como que vai desdobrar numa sociedade entre os infectados e os... como é que se diz? Aquele, Pretinho, que já tem que já foi... anticorpos, né? Os doentes e os curados, é possível que tenha uma sociedade assim futuramente? Eu acredito que a sociedade, de modo geral, trabalha ela constrói papéis. Ela tem que estigmatizar, porque a um dado momento a doença ela tem que assumir um rosto, ela tem que assumir uma cor, uma identidade, né? Uma vez que a ideia de que o primeiro princípio que estava se mobilizando era a ideia insistente de que era da China, né? E você encontrava estigmatizar uma nação, né? Não, veio de lá. E alguns dizendo, não, mas foi produzido, mas é jogada econômica, né? Me parece que, olhando a grosso modo, esse mecanismo não funcionou. Não funcionou, não pegou. Até porque, né, a ciência, embora no Brasil ela está sendo negligenciada, né, mas a nível mundial, né, esse mecanismo ele não pegou, não emplacou, vamos dizer. Você estigmatizar uma nação. O problema é que, não pegando, essa epidemia ela vai se corporificando nas pessoas, né? No Brasil. Então, você tem um grupo de pessoas que contraíram já o vírus, ganharam uma certa imunidade, e você tem um grupo de pessoas potencialmente propensas a pegar o vírus. Eu acredito que essa, no momento, não será a leitura que se vai fazer, mas o risco e para mim, se a gente não tiver cuidado, essa discussão ela vai se encaminhar para essa direção, é que ou você vai estigmatizar esse vírus numa cor, numa raça, né? Ou você vai estigmatizar esse vírus numa classe social, né?
vai se tornar doença de pobre, né? Doença, né, de preto, como se costuma dizer, né? Aonde esse vírus, qual é o rosto, qual é o perfil que ele vai assumir, né? E é isso que nós devemos nos antecipar, inclusive, nesse tipo de discussão que nós estamos fazendo. Porque a gente sabe que as doenças, elas, uma vez que elas surgem, elas vão devagar, na medida que... Porque até o processo de tratamento, se a um dado momento o processo de tratamento se tornar um processo caro, né, você automaticamente já dá um rosto para a doença, né, para um vírus. Vamos imaginar que a gente já vive, na verdade, esse processo. Porque você imagina o tanto de pessoas recorrendo ao hospital público e o Estado tendo que correr contra o tempo para oferecer algumas condições, mas as pessoas que têm seu plano de saúde estão lá, bem guardados, né? Os planos de saúde se implementaram dos equipamentos, né? Quer dizer, a própria dinâmica como o vírus está sendo incorporado na vida social, ele é extremamente diferenciado. Você tem uma fila de espera no hospital público, né? Enquanto que nos hospitais particulares, da iniciativa privada, quem sabe até não se tenha... A demanda tem sido menor do que a oferta, né? Quer dizer, você, de alguma forma, já estigmatiza o vírus, né? Então, para mim, o grande problema e aí nós devemos estar antenados e ir mapeando esses discursos, esses perfis que vão sendo passados, né, para que esse tipo de leitura não se legitime, né? Sim. Então, Frei, deixa só eu fazer um comentário em cima do que você está falando, que é importante. Você está falando disso aí, e há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, o cara, filho de um dono de uma grande empresa brasileira, o discurso dele foi o seguinte: bem, agora já está tranquilo, porque agora a doença só está nas comunidades, né? Então, eu não me lembro o nome do cara, não me lembro, mas eu me lembro desse discurso. Nós já passamos o pior. Quer dizer, o pior era quando atacava quem tinha dinheiro. Agora que está atacando o povo, está tudo tranquilo, entendeu? Esse discurso já tem. E uma outra constatação. Se eu não me engano, no bairro da Liberdade, em São Paulo, já houve perseguição a asiático. E aqui no Rio de Janeiro, a minha esposa notou que lá no Meia, por exemplo, os restaurantes que eram de coreanos, chineses, de orientais, que estavam abertos, distribuindo comida, fecharam todos, né? Não estão funcionando. Então, a gente também não sabe, porque a notícia não chega, o que está acontecendo em relação a essa situação. É o que a gente estava conversando aqui antes da live, né? Está morrendo muita gente e a gente não sabe. Sim. Quem puder hoje escutar, depois procurar na internet, a entrevista do prefeito Washington Reis de Caxias para o RJTV, vocês vão ver uma entrevista que vocês não vão acreditar o que o cara falou. Né? Você tem que escutar, não tem nem como falar o que é. Se vocês depois tiverem essa oportunidade, quem tiver na internet depois de assistir, assiste a entrevista do prefeito Washington Reis Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O cara dizendo, o cara foi multado porque o comércio estava... Ele deu uma lei que não podia abrir, não estava fiscalizando. Ele disse, mas já estava aberto mesmo, agora eu vou abrir tudo. Começa assim. Né? O papo é esse. E que as pessoas estão morrendo de fome, é esse papo que você falou aí. Em cima do que você falou, tudo que você falou aí agora, Frei, é esse papo que está rolando. Então, é uma coisa que não é a gente dizer assim, vai acontecer. Já está acontecendo. Né? Por exemplo, as pessoas querem caminhar na praia, e eu estou aqui perto da praia, estou vendo isso, as pessoas querem caminhar na praia porque querem caminhar na praia. Porque para eles, mas eles não estão ligando
se o policial que está lá tomando conta da praia vai ficar doente, se o gari que tem que varrer a praia vai ficar doente, sabe? Eles não estão preocupados com isso. Eles querem caminhar na praia. Sim. E Jefferson, não sei se vocês tomaram conhecimento também que tem um movimento aí de forçação para que as pessoas peguem a doença, né? Pegaram aí uma senhora idosa que ela passava saliva nas coisas, assim. Pegaram ela passando saliva nas coisas, assim, passando saliva em algum lugar, numa circunstância, minha esposa me falou, fiquei horrorizado. Aonde? Na livraria, minha esposa falou. A mulher passando saliva nos livros, passando saliva nas coisas. Parece até aquele movimento do Bird Box, né? Daquele filme que abre o olho, abre o olho. Abrir o olho para poder acelerar o processo. Olha a barbárie, né? Então, assim, a gente está hoje, Frei e Jefferson, diante de tantas bizarrices que o processo de misericórdia, de compaixão, de se colocar no lugar do outro, foi completamente jogado para o alto. A lógica é, eu tive Covid, já estou bem, e agora que se dane o outro. Independente se a pessoa está numa condição de saúde fragilizada, que não vai dispor do mesmo tipo de home care, né? Que o pobre dizem, fica em casa. Para o rico, fica em casa com todo acompanhamento, com monitoramento, para saber como é que está a respiração do cara, tem todo aquele acompanhamento, e o pobre sendo jogado para a morte. Então, realmente, Frei, a gente está aí diante de um grande desafio para a gente pensar aí nos próximos passos. Posso fazer a pergunta, Jeff? Posso falar aqui de quem está assistindo? Para a gente dar Sim, pode. Olha o Newton aí. Aqui tem uma galera. O Sérgio Libório, lá de Nilópolis, boa noite. A Elizabeth Cândida, Maria Auxiliadora de Oliveira, Neide Maria Silva, André Freitas, João Carlos Borges, Olívia Maria Ruda Medeiros, Maria Auxiliadora de Oliveira, Carlos André Passos, Elizabeth Cândida novamente, Valmir Fazolo, Rosa Helena Castro, Luiz Henrique, Newton Júnior, Daniel Cruz, Marco Antônio Rodrigues da UFS, Otaviano Salvador, Frei, não é, Frei Regi? Otaviano? Aí, ó, Otaviano está aqui do lado assistindo. Tá fazendo número aí, né? Newton Júnior tá fazendo vários comentários aqui, fez uma pergunta. As grandes mudanças positivas não ocorrem sem uma preparação. Já as negativas nos solapam repentinamente. Estamos construindo as condições para alguma mudança positiva após Covid? Já respondemos aí, de certa forma, que não, né? A gente está no nível baixo, né? Hoje é teu aniversário de ordenação sacerdotal, né, Frei? Isso. Ano, né? Então, eu vi na internet, o Vitor tá aqui, ó. Que live é essa? É muito talento em uma live só gente boa. Parabéns, Frei Regi Nascimento, pelo serviço sacerdócio. Hoje é aniversário, rapaz, de ordenação do Frei. Luiz Henrique, Neide Maria, Newton Júnior de novo. Gente, só não dá para ler tudo que vocês escrevem, porque senão a gente perde muito tempo. Não é perder tempo, senão a gente não vê o Frei falar. Cíntia Badaró, Newton Júnior, de novo, Caio Lopes, Valmir Fazolo, José Pito do Espírito Santo, Vitor Lins, Necropolítica nua crua, realmente. Caio Lopes, Joseval Ramos, lá de Salvador, da UFS Salvador, Marco Antônio Rodrigues, Conceição Rodrigues Câmara. Joseval, procura aí o pastor André aí, ó, no Engenho Velho da Federação, irmão nosso aí, tá aí pertinho de você. Mas vamos lá, Frei, vamos continuar. Outra pergunta aí, André. Sim, mandar rapidamente um abraço para o Newton Júnior, Escola de Fé e Política do Rio Grande do Norte, estamos juntos aí na Resistência, paz e bem. O que a Bíblia nos ensina quanto à cultura e a forma de lidar com o outro neste momento, Frei? Eu vou apenas fazer um ajustamento aqui. Por favor. Eu vou pegar assim, o que é que Jesus de Nazaré nos ensina? Ótimo. Porque eu acredito que mais do que nunca nós precisamos revisitar a vida dele, né? Sim. E aí eu acredito que
o princípio fundamental, que inclusive depois se torna um princípio quase que universal, nós aprendemos do mandamento novo do Evangelho de São João, cara. É isso não está superado, isso não deve ser esquecido. Sobretudo pelos cristãos, né? Amai-vos uns aos outros, né? E quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, e o cara lá, o mestre da lei lá, que esperava que Jesus dissesse só o mandamento, né? Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, ele só esperava isso, né? E quando ele é surpreendido por Jesus, que Jesus diz, e ao próximo como a ti mesmo. Aí ferrou, né? Aí pegou. O bicho pegou, porque agora não existe mais uma sobreposição de amor, mas existe uma capacidade de fazer a vida ser um dom para Deus e para o outro, né? O mesmo empenho, o mesmo vigor, a mesma vitalidade que você dedica à tua dimensão religiosa, deve ser a mesma vitalidade, o mesmo vigor, o mesmo empenho que você transfere para o irmão, para as pessoas. Cara, eu digo isso, uma das coisas que Jesus nos ensina é a valorizar o ser humano. O ser humano. Você não encontra em nenhum momento da Sagrada Escritura Jesus se rebelando contra o humano, né? Mas, ao contrário, é um homem que empresta os seus ouvidos, né? Um homem que se antecipa na caridade. Quando até os seus discípulos, ali no capítulo 4, ele conversando com aquela samaritana, e eles voltam e dizem, meio que no burburinho assim, né, dizendo, se ele soubesse quem era essa mulher. E Jesus se antecipa, não nesse julgamento que esses caras estavam fazendo, mas na capacidade de se doar para aquela mulher, de ser uma presença significativa na vida daquela pessoa, né? Então, eu acredito que Jesus nos ensina uma maneira de lidar com o humano que, olha, gente, eu digo para vocês, é uma das crises que eu vivo, minhas crises individuais com o cristianismo, né? Porque, às vezes, dá-se a impressão que nós relativizamos isso. Verdade. Nós esquecemos isso. Substituímos isso por outra coisa, né? E, portanto, sacrificamos a memória de Jesus, né? Em nome de múltiplas coisas, né? Então, eu acredito que Jesus, né, nos ensina ou nos provoca, nos estimula, né, a ser um dom para os outros, um dom, um presente para as pessoas. Não ter medo, né, naquelas circunstâncias, imagina quando tocar numa pessoa era considerada impura, era atrair para si a impureza daquela pessoa, né? E Jesus vai lá e toca, né? Toca. E Jesus vai lá e conversa, e diz para aquela mulher pecadora, eu não te condeno, né? Se possível, voltes a não pecar. Se possível, né? Veja a solidariedade, veja a extrema humanidade de um Deus que reconhece até a possibilidade daquilo não acontecer na plenitude, né? Porque a pessoa pode sair, aquela mulher poderia ter saído dali com todo o desejo de não pecar mais, né? Mas quem sabe, 4 horas depois ela voltou a cair em alguma situação. Mas provavelmente ela lembrou das palavras de Jesus que diz, se possível, voltes a não pecar.
Mas aquele olhar, aquela acolhida, aquela humanidade, aquela misericórdia que ela recebeu daquele cara, aquele dia, aquilo foi um divisor de águas. Aquela mulher poderia dizer para toda a sua vida que ela verdadeiramente um dia tinha sido amada por alguém. Por alguém que não queria nada dela, mas apenas queria se oferecer, né? Então, Jesus nos ensina isso, como lidar com o outro neste momento. Primeiro é não esquecermos a prática da caridade. Deus é amor, diz a primeira carta de São João, né? Uma definição, maior definição de Deus, né? Deus é amor, né? E como é que é vivido isso? Não é na imaginação bonita dos poetas. Não é. Amor é coisa concreta que Jesus ensina. É lavar os pés. É a capacidade de fazer o bem. Eu fico pensando numa pessoa que um dia, logo na metade da pandemia ali, bom, metade, a gente não sabe nem dizer qual é a metade, porque a gente não sabe nem se está perto do fim, né? Mas num dado momento aí, alguém me disse, no meu edifício, nós nos organizamos para fazer as compras para as pessoas idosas que não podem sair. Veja só que coisa positiva. Essa pessoa, não sei, eu não perguntei se ela era cristã, qual era a religião dela. Mas naquela hora que eu ouvi isso, eu fiquei pensando, caramba, se esta pessoa for cristã, está cumprindo o gesto de Jesus, né? Está concretizando o gesto de Jesus, né? E como seria bonito que os cristãos se antecipassem como Jesus na caridade. Na caridade. Quando nós estamos num momento onde alguns cristãos se revestem de autoridade, que eu não sei quem foi que deu, né? Para julgar os outros, né? Para julgar os outros. Cristãos que vivem rondando plataformas digitais para criar divisões, para criar situações que dividem mais ainda as pessoas, quando a prática de Jesus foi outra, né? É encontrar as pessoas, né? Eu acredito que tem muita coisa bonita acontecendo no mundo, entre os cristãos, mas entre muitas pessoas de outras religiões. Eu fico lembrando um conhecido em Manaus, né, que é de uma religião de matriz africana, né, e como eu fico contente quando eu vejo que o seu terreiro está praticando a caridade, né? Teve a preocupação de também juntar alimentos, também dar atenção às famílias que não só frequentam aquele templo, né, mas as famílias que estão ao redor, né? O mundo precisa disso, né? Precisa de pessoas que se antecipem na caridade, nesse momento que tem muita gente que quer se antecipar no julgamento, né? Frei, articulado a isso, como é que o Frei vê os discursos, né, que buscam correlacionar a Covid à ira divina, né? Como muitos insistem em afirmar. Como é que o Frei vê essa interpretação, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, existem setores que querem, de alguma forma, colar nas costas de Deus, né? Colar no peito de Deus, digamos assim, a justificativa de todas as tragédias, atribuindo uma ira, né? Um Deus irado que acordou de mau humor e quer matar todo mundo. Ao mesmo tempo contraditório, né? Porque esse mesmo Deus fez uma aliança de que, através de Cristo, né, que amaria as pessoas, que salvaria as pessoas, mas ainda assim as pessoas constroem esse argumento. Como é que o Frei vê esse discurso?
Eu perguntaria dessas pessoas que Deus que elas conhecem, em primeiro lugar, seria isso, né? Quando elas me viessem com o tipo de argumentação assim, eu naturalmente perguntaria, mas escuta, se você acha mesmo que é Deus, mas qual é o Deus que você conhece, né? Porque o Deus que nós temos acesso, né, é um Deus que ama, que cuida, né? Não foi um Deus que abandonou a sua criação, né, como na imagem, mas é apenas uma imagem metodológica que está lá, né? No livro do Gênesis, descansou. Mas o descansar de Deus não é aquele descansar que descuida, que diz, agora dê seu jeito, eu já fiz minha parte e agora façam de vocês, se danem, se der errado, dão um jeito por aí, eu não tenho nada a ver com isso. Não, né? Esse descansar de Deus é como um pai e uma mãe que, no final de um dia de trabalho, chega em casa cansado, né? E, às vezes, o filho e a filha querem atenção. O pai vai lá para a espreguiçadeira, às vezes quase pegando no sono, mas a voz do filho, o carinho para com o filho, faz com que ele retarde o seu descanso, retarde o seu refrigério, que tenha o sono dos justos, né? Então, eu digo que o descansar de Deus é um descansar, sim, que descansou para cuidar de nós, para nos olhar com mais afeto, né? Então, Deus não tem, eu tenho certeza que eu gosto muito de utilizar a ferramenta, né, a leitura que o Papa Francisco faz, né, na Laudato Si, né? Ora, o que é que nós temos, né? Esse vírus não pode ser enxergado como uma punição de Deus, né? Porque senão Deus seria carrasco, né? Nos criou, manda um vírus e agora nos deixa, fica zombando da nossa cara de onde ele está, né? E o Papa Francisco, quando ele usa o conceito de ecologia integral, quando ele começa a Laudato Si, ele começa descrevendo a maneira como a humanidade se apropriou da natureza de forma indevida, instrumentalizou a natureza, essa casa comum que é de todos, né? E o homem, de maneira sequiosa, né, começou a explorar sem limites, né? Ora, chega um dado momento que esse organismo vivo chamado Terra, né, começa, como um organismo de qualquer um de nós, né, a sofrer os impactos, né? Então, eu costumo dizer que esse vírus, ele é sintomático, ele é o reflexo de uma maneira como nós nos habituamos a lidar com a ecologia, o cuidado com a terra, com a vida, né? Então é natural, vamos dizer, natural que a um dado momento, elementos da natureza que tinham seu habitat, que tinham seu lugar, com toda a interferência humana, esses elementos passam a habitar em outros lugares. Eles se movimentam procurando escapar também, querendo também, vamos dizer, usando uma linguagem religiosa, se salvar de toda dessa depredação que se faz, né? Ora, o caminho, me parece, né, não é culpar Deus, mas o caminho é nós olharmos para a natureza, para a ecologia, para a vida, né, e nos perguntarmos o que é que nós estamos fazendo. Porque esses olhares gananciosos continuam hoje funcionando. Haja vista que muitos defendem a ideia, para que índio quer um monte de terra? Né? Para que? Né? Tem que explorar, tem que trazer riqueza.
Ora, mas riqueza para quem? Quem será o beneficiado de tudo isso? Né? Então, é fantasiosa esse tipo de fala. Não é explorar a natureza como se ela fosse infindável, né? Mas é modificar a nossa consciência da maneira como lidamos. O Papa, inclusive, ousadamente, profeticamente diz mudança de hábitos, né? Então, se não houver uma mudança de hábitos, e mudança de hábitos significa mudar, inclusive, o sistema que rege a economia, a maneira como nós lidamos com a economia. O Papa Francisco, infelizmente, na sua intuição evangélica, com esse encontro que era para ter acontecido a economia de Francisco, era nada mais, nada menos um Papa tentando convocar a juventude, porque olha nos mais jovens a possibilidade de criar novas formas, né? Formas que sejam menos agressivas à vida, formas que instrumentalizem menos a vida, as pessoas, formas que priorizem a relação social, né, a convivência pacífica entre os povos, né? Então, não é Deus. Olha, além de perguntar para essa pessoa que Deus ela está dizendo que ela acredita, eu diria para essa pessoa, não culpe Deus. Talvez olhe para a sua história e veja que a cada papel que você jogou no lugar errado, cada plástico que você jogou no lugar errado, foi a sua mão contribuindo para que a Mãe Terra chegasse no estágio que está chegando, agonizando, né? E a própria Bíblia fala, né? De Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você colhe. Né? Então, nós estamos colhendo exatamente aquilo que plantamos. Infelizmente, assim como a chuva, né? A chuva é uma bênção de Deus, mas se torna um motivo de destruição, porque pessoas vivem inadequadamente, fragilidade de políticas de moradia. Então, a culpa é do homem. Jefferson? Porque ocorre o seguinte, quando o Frei falou sobre... Quando começamos a falar sobre a questão da culpa de Deus, me fez lembrar da Idade Média, Frei. Que os caras tiveram lá as pestes, né? E colocaram a culpa em Deus, que Deus que estava mandando uma maldição, porque o homem estava em pecado, e saíram se batendo na rua, fazendo aquelas procissões loucas, se flagelizando e tentando pagar o pecado para ver se Deus resolvia o problema. Quando, na verdade, cara, em qualquer fase da vida humana ou da história humana, todas as vezes que nós tivemos esse tipo de coisa, foi culpa do homem. E as populações das Américas foram praticamente dizimadas quando o europeu chegou aqui trazendo uma série de doenças que os homens aqui não estavam preparados, e eles vieram com as doenças da Europa e dizimaram populações inteiras em todas as Américas, além de dizimar através da matança por causa dos bens, né? Assim como fizeram na África, na Ásia, em outros lugares do mundo, porque nós temos uma visão, e essa visão que você falou da Laudato Si e tudo mais, a gente vai contra isso há muito tempo na história. É só a gente olhar, e a gente teve aqui um programa que nós trouxemos a Patrícia, que é da UFS, e falou sobre racismo ambiental. A gente vê que o local onde quem não tem dinheiro vive é um local inadequado, né? Se a gente faz isso com o ser humano, você imagina com aquilo que a gente não consegue ter empatia, a gente não consegue se colocar do lado, que é uma árvore, que é um rio, né? É muito complicado a gente olhar isso e ver como numa doença nós vemos discursos e práticas, principalmente dos cristãos, muito direcionados à questão do dinheiro, né? A questão da estrutura. Nós precisamos de mais dízimo, nós precisamos de mais não sei o que, vamos vender o feijão, nós vamos precisar do dinheiro para televisão, nós vamos precisar... Cara, tá tudo errado, cara. Não é nada disso agora. Agora é hora da gente, como cristão, esquece os outros. Se o cara não é cristão, ele não faz,
a gente não pode fazer nada. Mas eu vejo muito mais gente que não tem religião, que é de outra religião, às vezes muito mais preocupadas com isso do que nós, entendeu? Então é muito importante esse debate e a gente se colocar no lugar do outro. Isso também faz parte do relacionamento. Se a gente não está ligando para a pessoa agora, que está todo mundo sofrendo, você imagina depois que passar a Covid aí, esse surto todo. Né? Você imagina o que vai acontecer. É você escutar uma moça do governo federal, lá da área de economia, dizer que morrer uma quantidade de idosos vai ser bom para a Previdência. Houve uma moça que falou isso. Né? Você vê, sabe, as pessoas acharem que o trabalhador vai morrer, vai substituir. Você vê essas empresas de entrega, a própria Amazon, que entrega coisa em casa também, essas empresas todas aí, que eu esqueço o nome aqui, Uber Eats, esses caras todos, baixando o valor do que o cara recebe para aumentar o número de pessoas que vão trabalhar. Só que o cara que trabalhava antes, dependia daquele dinheiro, a renda dele diminuiu. Então, é muita coisa que a gente lê, cara, que a gente vê que esse mundo realmente não consegue olhar e ver essa maravilha que é Deus, né? E muitos desses senhores e senhoras, né, estão nos finais de semana lotando as igrejas. Tudo bem. Isso é que me deixa mais incomodado, né? É um culto, como eu falei, é uma oração do injusto. Porque você tem a oração do justo, mas você tem a oração do injusto. Eu espero que se o injusto estiver pedindo coisa boa, que Deus escute. Porque a oração do injusto, irmão, pelo amor de Deus, é questão de querer deixar a gente numa situação muito difícil. E não há como a gente não falar de tudo que está acontecendo. Você falou da questão do trabalho, né? Do cara querer que a pessoa vai trabalhar. O menino Miguel que morreu porque a mãe teve que ir trabalhar. E ela morreu porque tinha que levar o cachorro na rua. E aí me lembro do Eduardo do Zé, que troca seu cachorro por uma criança pobre, irmão. Pelo amor de Deus, né? É muito complicado isso tudo. Mas vamos lá, vamos para outra pergunta aí, André. Qual é a outra aí? Tivemos outras epidemias e enfermidades que marcaram a história da humanidade. Foi possível ou é possível notar alguma mudança de comportamento social? De comportamento social, eu estou tendencioso a dizer que nós não vamos ter muita mudança, não. Né? Eu acredito que uma das preocupações que se tem com a pós-pandemia, ou mesmo agora que vai avançando os meses, o isolamento social, né? Nós podemos ter um cenário muito feio, muito feio. Sem querer ser profeta da desgraça, tá bom? Não é a minha linha ser profeta da desgraça, né? Mas o fato é que nós temos, na verdade, olhando do ponto de vista do Brasil, uma economia que já estava meio que surrada, né? A gente vinha num crescimento muito ínfimo, né? E agora as coisas tendem a piorar, porque a nível mundial vê-se que as nações, os crescimentos todos planejados no final do ano passado, todas tiveram que refazer e teve um impacto econômico nas nações, né? Como é que isso vai e até onde isso vai, né? A gente não consegue medir, né? Mas, Frei, então, essa pergunta é mais para lançar luz em relação ao passado, né? Por isso que a gente assim até provocou. Sim, porque assim, eu vou falar algo que eu achei que, obviamente, né? Jefferson e a gente nós somos da história, então a gente acaba fazendo, sem querer, comparações. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial foi aquela tragédia, mas desdobrou numa organização, por exemplo, da ONU, desdobrou no fortalecimento das leis, né, dos documentos que organizaram juridicamente
os direitos humanos, a gente teve aí o Conselho Mundial de Igrejas, né? Então, assim, a ideia assim, é saber se a gente teve, né, ao longo das outras coisas do passado, assim, se a gente pôde notar, se é possível notar que houve algum tipo de transformação pós essas tragédias passadas, assim, entendeu, Frei? Sem vir de dúvida, os momentos de tragédia, você vai pensar a peste negra, a lepra. A lepra, quando surgiu a lepra, era uma coisa que as pessoas, tempo de São Francisco, e até era há pouco tempo no Brasil, vamos pensar isso. Os caras eram construídos em lugares isolados, para morarem longe, não tinha convivência social, né? E, no meio daquela situação difícil da lepra, por exemplo, da hanseníase, hoje conhecida, né, surge o carisma franciscano, uma resposta ao mundo, né, de como ir para o meio dos leprosos. De São Francisco, no seu testamento, ele vai dizer: e depois que eu fui para o meio dos leprosos, os próprios Senhor me revelavam o que eu devia fazer. Né? Quer dizer, é o encontro com a miséria humana que traz o elemento novo, né? Assim como você acenou a Segunda Guerra Mundial, eu acho que, em geral, os momentos de abalo sísmico, né, de problemas, sejam epidemiológicos, sejam sociais, políticos, eles tendem, de alguma forma, a gerar um movimento novo. Eu acho que é inevitável isso, né? Para a gente não ficar apenas achando que é tudo desgraça e termina de forma desgraçada, é uma tragédia, né? Salve-se quem puder, né? Vamos construir lugares para a gente se proteger. Não, eu acho que no meio de tudo isso tem muita coisa nova que pode surgir. Eu acredito que uma primeira, eu vou até usar aqui dizer algumas. Eu acho que a primeira, nós estamos redescobrindo, seja institucionalmente como igreja, por exemplo, o valor das plataformas digitais. Embora há muito tempo se falava, né, de pastoral da comunicação nas paróquias, mas tudo era muito, muito amadora, né? E as coisas na maioria das vezes não decolaram. Agora você vê o avanço que deu no meio de tudo isso. Então, eu acho que do ponto de vista eclesial, da Igreja Católica, e creio também das outras dimensões religiosas, a utilização mais racional desses meios de comunicação. A segunda coisa que eu acredito que também seja um dado positivo é que essa ferramenta ela pode ser usada para mobilizar, nos mobilizarmos tanto politicamente, né, como socialmente, no sentido da caridade. Quantas lives foram feitas, seja por pessoas consideradas famosas, que eu discordo, que eu não sei o que é famoso. O que é ser famoso, hein? Acho que nós três somos famosos, né? A gente está reunido aqui num grupinho, né? Então, seja por pessoas famosas ou pessoas anônimas, né? As lives que arrecadaram alimentos, dinheiro, né? Que para manter, para comprar máscara, para comprar produtos de higiene. Eu acho que esse instrumento, né? Ele está demonstrando a potencialidade dele para o bem, né? Estava muito estigmatizado como um instrumento diabólico, né? E a gente vê que não é assim, né? As plataformas digitais podem e são um instrumento, se bem utilizado, para fazer o bem. Eu acho que é uma outra coisa nova que está surgindo, que já está sendo incorporado e que veio para ficar, né? Eu acredito também que uma outra coisa que a gente está se dando conta é que a gente não vive sozinho. A ideia da coletividade, de alguma forma,
ela está batendo na nossa porta. Né? Porque não adianta eu me trancar dentro de casa, porque se meu vizinho que está do lado pegar o vírus atravessa a janela. Né? Então, uma ética do cuidado coletivo, eu acredito, embora, grosso modo, as pessoas dizem, mas isso não pega, aqui no Brasil não pega, e tudo mais, para mim isso é um pessimismo, né? Mas eu acho que pega, tem sim uma ética do cuidado coletivo brotando entre nós, né? Tem sinais muito bonitos entre nós de uma ética de cuidado. Quantas associações e grêmios recreativos de escola de samba, clube de mães, associações de moradores se reuniram para construir, para confeccionar máscara, para distribuir para as pessoas, né? Quantas pessoas fizeram a vaquinha virtual para comprar equipamentos de proteção, seja para o pessoal da saúde, né? Seja para as pessoas que estão nas comunidades, quantas iniciativas têm surgido no meio de tudo isso. Então, eu acredito que existe uma ética do cuidado coletivo que está surgindo. Nós estamos nos dando conta que todo o individualismo apregoado até então está demonstrando que não vale, não adianta. Eu posso ter o dinheiro que for, o jeito que for. O vírus, ele atravessa. Ele pega, não adianta. A gente também está dando um azar danado, Brasil, né? E aí, o que acontece? Quando você olha um governante da França, do Canadá, da Inglaterra, da Itália, da Espanha, de Portugal, não vou falar Estados Unidos não, que não dá, né? Mas esses países, né? A gente observa que está havendo uma busca de se mudar o sistema. Que eles chegaram à conclusão que o sistema deu errado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Saúde pública. Esses países que vinham tirando dinheiro da saúde pública, que vinham privatizando a saúde, seguindo o modelo neoliberal norte-americano, né, de que a saúde é toda privatizada, eles agora, quando deram de cara com a Covid, quando deram de casa com essa pandemia, que ainda tinha uma incipiente rede de medicina pública, eles viram que a medicina pública é muito importante. Então, isso é uma mudança boa que vai acontecer nesses países, né? Sem contar a questão de relações de trabalho. A gente vê o Macron falando sobre a questão de relação de trabalho. A gente vê vários caras que eram super neoliberais e que agora viram que não tem condição das nações passarem por essas catástrofes, porque já tinham esquecido da Segunda Guerra, na verdade. Porque boa parte das coisas, da construção social que foi feita para a proteção do trabalhador, do indigente, do pobre, da mulher, ela vem com a Segunda Guerra Mundial. Eles já haviam esquecido da Segunda Guerra Mundial. E aí acontece esse surto, essa pandemia, e eles acabam vendo que muitas daquelas coisas que eles abandonaram e que tinha sido feito a partir da Segunda Guerra Mundial, isso tudo foi necessário agora. E agora, o que a gente faz? Né? E aí você vê o cara pegar milhões de dólares que ele dizia que não tinha, milhões de euros, milhões de dólares, milhões de libras, não importa, e jogar no sistema porque os caras não tinham o dinheiro, tinham condição, mas seguravam, tentando forçar uma situação de que o trabalhador tem que trabalhar, aquela coisa toda. Hoje se descobre, e aí nesses países eles já estão discutindo tudo isso, e nós demos azar, porque a gente está num país que vem também já há um bom tempo desmontando a sua rede social, né? E acabando com várias coisas, leis trabalhistas, leis da Previdência, a gente vem desmontando, tirando, a gente fez aquela PEC lá da saúde e da educação com o Temer, né? Então a gente vai perdendo uma grana aí de incentivo social. Porque o nosso povo que acha que é rico, né? Que não é rico de droga nenhuma, que agora muitos deles estão passando necessidade porque viram que não são ricos também,
aplaudindo, dizendo que não, a gente não precisa dessas leis trabalhistas, a gente não precisa de SUS, a gente não precisa de não sei o quê, a gente não precisa de nada, porque eles compram essa ideia americana neoliberal. Aí agora a gente está dando azar, porque nós não temos um governo que pensa a partir dessa lógica de que a nação precisa ser recuperada. E aí a gente acaba sofrendo. É em cima disso que eu acho que não vai ter mudança no Brasil hoje. Né? Em cima disso, eu acho que o Brasil, a gente vai ficar um país que está querendo mentir em relação aos números, mentir em relação a tudo. A gente não vai conseguir, infelizmente. Mas em outros países, os caras já estão pensando nisso. E essa mudança da solidariedade é muito boa, mas a gente tem que ter uma mudança estrutural, assim como está acontecendo na questão do racismo nos Estados Unidos hoje. Né? Que vários estados, inclusive Minneapolis, lá a cidade de Minneapolis, está pensando em modificar a grana que dá para a polícia e mudar a polícia. Né? É esse tipo de mudança que eu acho que essa doença toda, todo esse pandemônio aí que aconteceu nesse momento, tinha que trazer, infelizmente, nós estamos perdendo a oportunidade de pensar nessas mudanças aqui no nosso país, infelizmente. Mas eu não estou sendo negativo, não. Que eu acredito que Deus pode nos abençoar e acontecer uma coisa boa no meio disso tudo e a gente conseguir mudar esse barco. Mas o que a gente está vendo é que, infelizmente, para a gente, esse fruto está muito distante. Porque toda vez que você vê algum economista, alguém que vai falar sobre economia, a preocupação do cara é com os bancos e com garantir o dinheiro, não sei o que, de não sei o que, aqueles nomes todos que eles falam lá, para poder garantir pagamento de juros, pagamento da dívida, pagamento não sei de quê, e as pessoas estão morrendo de fome. Você dá R$600, quando o cara consegue receber, né, a gente vê as filas... Entendeu? Então, essa que é a grande realidade do nosso país. E eu acho que as pessoas tinham que pensar mais nisso. É o momento da gente pensar nisso, entendeu, Frei? Porque, tudo bem, a gente tem um monte de gente dando cesta básica, a Jufra, o FS lá de Nilópolis, dando máscara, fazendo isso. Estão fazendo uma coisa muito linda. Mas depois, o que vai acontecer? Eu, sinceramente, não sei. Porque eu vejo aqueles caras que deviam estar lutando para essa melhora ir lá em Brasília para tentar arrancar uma grana do governo. Entendeu como é que funciona? Isso é que me deixa desesperado. Porque eu acho que quem tem meio de comunicação, como nós estamos fazendo aqui, tem live aqui que dá 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas, tem live que dá 700. A gente consegue passar para as pessoas essas mensagens da necessidade de transformação. O cara que às vezes tem acesso a 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de pessoas, ele podia fazer isso para ajudar a gente a mudar o país, mas não faz. A gente acaba se perdendo, entendeu? Então é muito importante esse plano. Porque se a gente olhar o mundo todo, cara, a gente está numa situação pior do que todo mundo. E digo para você, os países que foram mais criticados aí nos últimos anos, Cuba, Venezuela, estão melhor do que a gente nesse momento de pandemia. Entendeu? É muito complicado a gente olhar uma coisa dessa. Né? Ver um país sofrendo, as pessoas sofrendo, a gente aqui tentando passar realmente esperança. Todo o nosso programa, a gente vem aqui dizer que as coisas têm que estar melhores, a gente tem que lutar para isso, mas nós precisamos nos posicionar. Porque senão a gente não vai melhorar. Senão a gente não vai ser, porque lá na Inglaterra, a gente, até nisso também, lá na Inglaterra, por exemplo, o Boris Johnson lá, pegou a Covid, foi parar no CTI. Quando ele voltou, ele viu, não vou fechar nada, não vou fazer nada, não vou... Quando ele volta da Covid, ele volta dizendo, não, o hospital público é maravilhoso, vamos fechar tudo, lockdown. Entendeu como é que funciona? Porque ele sentiu o que era. Infelizmente, a gente aqui no Brasil, esses homens que comandam, muitos deles não sentiram nada. E quando sentiram, foi uma gripezinha. Entendeu? Então, eles não tiveram esse pensamento de sentir a dor do outro. E sentir a dor do outro entendeu? Mas, Jefferson, a leitura que eu faço é que também, quando a gente compara a realidade do Brasil com a dos outros países, a gente tem que colocar não esquecer uma variante que é extremamente demarcadora
da maneira como a sociedade brasileira se organiza, né? Nós somos um país, né, que nós temos uma elite que não é intelectual, né? A elite brasileira, desde sempre, ela travou um tipo de relacionamento com o Estado, que é de dominação do Estado. Ela quer dominar o Estado, ela quer estar lá no controle, né? Por outro lado, se você tem uma elite que não está preocupada ou que não sabe, né, dialogar com o Estado, mas que, ao contrário, quer dominar esse Estado. Por outro lado, nós temos uma população que nunca foi educada, né? Veja o nosso sistema educacional, como é que funciona, né? Então, você tem essas variantes, elas não podem ser esquecidas, porque você tem um processo educacional nesses outros países, né, que funciona. Entendeu como é que é a coisa? As nossas escolas não funcionam, as nossas universidades, a gente tem que reconhecer, ainda são muito fracas, né? Então, como é que você muda, como é que você toca essa estrutura viciosa que existe, né? Se as ferramentas que podem operar a mudança, a gente tem até dúvida se elas existem de fato no Brasil, né? Porque, infelizmente, eu acredito que nós temos, do ponto de vista, se a gente pensar mudanças sociais, né? E aqui social, pegando o Estado e as instituições de poder do Estado, que constitui a governabilidade do Estado, né? Eu acredito que nós estamos num momento ruim, mas eu não considero esse momento pior do que os anteriores, ou melhor, entendeu? Mas ele vai na linha dos outros, né? Infelizmente, nós sempre, esse modo vicioso de lidar com o Estado está incrustado na identidade brasileira, né? Então, é muito difícil você pensar, e não porventura, por exemplo, que o nosso povo, né, está sempre trabalhando com a ideia do salvador da pátria, né? Alguém que vai vir, sei lá de onde, né, e que não está contaminado com isso e vai conseguir purificar isso aqui. E não vai, porque todo mundo que se candidata é brasileiro. E uma parte das pessoas que vão para a disputa da política, uns é de uma classe média de oligarquias que estão aí no poder há muito tempo, né? E outros, quando ascendem, quando assumem qualquer tipo de poder, são corrompidos por um sistema de oportunismo, né? Então, você tem uma maneira de gerir a política brasileira que é uma maneira antiga, né? Não é coisa de... Não surgiu com esse presidente aqui, com esse coitado aí, né? Talvez assumiu proporções mais escandalosas, mas esse apadrinhamento do Estado, essas relações espúrias que vão tendo, isso é antigo, isso, né? Isso é antigo. E aí, como é que nós conseguimos fazer uma oposição no sentido assim, criar novas ferramentas que possibilitem o novo mundo é possível. E aí o papel, né, das instituições, né, sejam elas igrejas, terreiros, né, qualquer crença religiosa, sejam elas
os partidos políticos todos, né, sejam associações, nós temos que trazer para o cotidiano da vida essa discussão, né, que ficou muito velada por muito tempo no Brasil, né, e que, portanto, somente agora nós estamos podendo lidar com o contraditório, de forma mais escancarada, porque qual era o dilema brasileiro? Política e religião não se fala. Quem disse que não se fala? Aonde que está escrito? Quem foi que escreveu isso? Que política e religião não se fala. Mas nós estamos agora experimentando isso, de maneira tardia isso, né? O debate, o enfrentamento, às vezes embravecido, às vezes emotivo, mas eu acredito que de todo esse cenário de enfrentamento, nós estamos passando por um processo de maturidade política, né, que é único no Brasil, porque é a primeira vez, eu acho que nós estamos lidando com isso de forma mais escancarada, né? E eu acredito que isso vai trazer um novo também. Claro que não é uma resposta, eu não vou dar uma de João sem braço e achar que isso é uma coisa que vai daqui a 1 ano ou 2. Não, mas eu acho que nós estamos fincando raízes, né, por diversos meios, diversas frentes de atuação, que devagar está se gerando uma nova compreensão, né. Agora é necessário isso, o debate franco, aberto, ter a coragem de criar esses espaços, abrir, né, esses espaços com as outras pessoas, somar forças, porque não deve ser, nós não devemos desistir dessa plataforma, porque eu acho que ela é importante, ela passa por isso aí. Não, Frei, olha só, para a gente encerrar, que agora já estamos com o tempo adiantado, é o seguinte, eu até concordo aí com você, com o que você falou, eu acho que é isso mesmo, mas com o meu olhar de historiador, e aí eu acho que a gente deu azar, Frei. Porque mesmo que fosse um outro presidente da República de outro partido que não fosse progressista, mas que fosse mais humano, que não fosse um antipolítico, nós estaríamos melhor. Essa que é a minha discussão, entendeu? Não é que eu estou dizendo que nós teríamos alguém que fosse mudar isso ou aquilo, mas alguém que nessa hora do sofrimento conseguisse observar que era o momento de aproveitar e mudar algumas coisas. Ter a sensibilidade. A gente não tem um estadista, Esse é o nosso azar. Você está entendendo onde estou querendo chegar? Não estou dizendo que se fosse o A, o B ou o C... E vou resumir com a fala de um grande sociólogo, né, cientista político também, meu professor, que eu admiro de montão, Werneck Viana. Grande cientista político, né? E ele diz o seguinte: o grande problema que nós temos agora é que a briga do poder pelo poder é um poder sem projeto. Esse é o problema. Esse é o problema. O projeto é o poder pelo poder, né? Olha só, Frei, o que eu vou falar aqui agora, rapidinho. Eu não quero dar o doce para a criança, não. Mas era o momento desse cara, desse senhor chamado presidente da República, ter dado um nó em todo mundo. Ele perdeu a oportunidade de dar um nó em todo mundo. Como? Fazendo exatamente ao contrário do que todo mundo esperava dele. Sendo um cara bondoso, equipando o hospital, ajudando com que tivesse, que fosse um respirador que ele fosse levar na mão para entregar no hospital lá em Nilópolis. Ele tinha dado um nó em todo mundo. Eu vou ser mais simples. Se ele utilizasse as mídias sociais para trazer esperança para as pessoas, só isso... ele já sairia na frente, só isso. Se ele encorajasse as pessoas, provocasse solidariedade, se ele fizesse pronunciamento de luto, de lamento pelas mortes, já seria... É isso, Frei. É isso que eu estou falando. Entendeu? Esse é o sentimento. Mas a gente vai ter que encerrar. Frei, sua consideração final aí.
A gente tinha mais uma pergunta para falar dos franciscanos, mas não vai dar tempo, nós já estamos com... Não, mas já falou, Jefferson. Ele já falou, né? De uma forma mais ampla, falou. A gente quer agradecer a sua... o Frei Wagner lá de Cuba, ó. Bastava ser gente. Vou até botar aqui. É bem isso aí. O que acontece? A gente quer agradecer muito sua disponibilidade. Mais uma vez, eu quero te dar os parabéns. Eu venho acompanhando aí seu trabalho. Você é realmente um sacerdote, um cara que está na luta, um cara do povo, né? Está no meio do povo. Como diz o pessoal, como diz o Papa Francisco, tem cheiro de povo, cheiro da ovelha, né? Está sempre aí. Então a gente quer agradecer muito a sua participação aqui. Abrir o espaço aí. André, quer falar alguma coisa? Eu vou só fazer a leitura do texto final, só a leitura do texto final para o povo, que está em Mateus capítulo 7. Deixa eu só falar aí, Frei, você faz sua consideração final e faz a oração final do programa. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, Jefferson, que eu já conheço de outras caminhadas, né? O André, que eu estou tendo a oportunidade de participar do diálogo agora. Quando tudo isso passar, com certeza teremos oportunidade de conhecer presencialmente o André, né, e trocarmos ideias e diálogos mais profundos, né, e dizer que a nossa vida franciscana é isso, né, nós não devemos perder a capacidade de olhar o mundo e de contemplar este mundo, mas contemplando, não só sentado, olhando tudo acontecer, mas a nossa contemplação, ela exige de nós que tenhamos coragem de ir para os meios dos leprosos, como Francisco, né? Então, um grande abraço para vocês, um abraço para os amigos que acompanharam, né? Lembrando da Amazônia, da minha região, das comunidades indígenas que estão sofrendo de forma muito mais avassaladora o avanço desse vírus, né? Muitas isoladas no meio da floresta, e esse vírus chegando e o estrago que isso já começa a causar, né? Lembrar dos nossos frades capuchinhos que estão convivendo sobretudo com os indígenas da etnia ticuna, no Alto Solimões, né? Um abraço a todos, foi bom nos encontrarmos. Resta nos dizer, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Maravilha. Fala, André, mete bronca. O texto para a nossa reflexão, né, de desafio, fica no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, verso 12, que diz assim: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e o ensinamento dos profetas. Paz e bem. Paz e bem. Dá benção aí, Frei, final aí. Senhor vos abençoe e vos guarde, volva para vós o seu rosto, ele se compadeça de vós e vos dê a sua paz. Amém. Amém. Paz e bem. Paz e bem.